Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Olá, irmãos e irmãs. Eu me chamo Clark Silva e você está no Conexão Divina. Acompanhe comigo essa curiosa história do homem que viu os últimos minutos de Jesus na cruz. Quando o centurião romano que estava diante dele observou como ele morreu, exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Os últimos momentos da vida de Jesus são registrados em Marcos 15, versículos 33 ao 39. Seu trajeto até a cruz foi angustiante. Ele foi abandonado, ridicularizado, humilhado e torturado. Agora, suspenso na cruz, Jesus expira ao meio-dia e a escuridão cobre toda a terra por 3 horas, isto é, das 12 às 15 horas. Essa escuridão sobrenatural ocorreu quando o sol estava mais alto no céu. E como a lua estava cheia naquele momento, não poderia ter sido causada por um eclipse, já que a lua não pode bloquear o sol quando está cheia. Essa escuridão foi, sem dúvida, resultado da intervenção divina. Flegon de Tralles, um liberto do imperador Adriano, descreve isso, e Eusébio, em seus registros do ano AD, cita extensivamente Flegon, que menciona um grande e extraordinário eclipse solar no 4º ano da 20ª Olimpíada. Esse eclipse foi mais intenso do que qualquer outro antes, e na 6ª hora do dia, o mundo foi mergulhado na escuridão da noite, permitindo a visão das estrelas no céu. Além disso, ocorreu um grande terremoto na Bitínia, que derrubou muitas casas na cidade de Niceia. Flegon atribui essa escuridão a um eclipse, o que era compreensível, dado o conhecimento astronômico rudimentar da época. O terremoto também é mencionado por Flegon. Isso situa sua história em estreita consonância com o relato sagrado de São Cipriano. Ele acrescenta que o sol foi compelido a recolher seus raios e fechar os olhos para não testemunhar esse crime dos judeus. Da mesma forma, São Crisóstomo descreve que a criação não suportou a injustiça infligida ao seu Criador. Portanto, o Filho reteve seus raios para não presenciar as ações dos ímpios. No versículo 34 de Marcos 15, à 9ª hora, Jesus clamou com voz forte, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Em Marcos, é utilizada a forma aramaica, enquanto em Mateus se refere ao hebraico original. Isso pode ser interpretado como: por que me abandonaste? No versículo 35, ao ouvirem isso, alguns dos presentes disseram: veja, ele está chamando por Elias. A presença de algumas pessoas ao redor da cruz, apesar da misteriosa escuridão mencionada, certamente intensificou a terrível situação. A voz de Jesus foi ouvida durante essa escuridão, e como Elias era associado ao Messias, alguns presentes entenderam erroneamente as palavras como se Jesus estivesse realmente chamando por Elias. No versículo 36, alguém correu, encheu uma esponja de vinagre e a colocou em uma cana, oferecendo-a a Jesus para beber. Disseram: deixe, vejamos se Elias virá para salvá-lo. Jesus então clamou com voz forte e entregou seu espírito, e o véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo. Havia 2 véus, um diante do lugar santo e o segundo diante do Santo dos Santos. O lugar santo corresponderia ao que chamamos de nave da igreja, onde os sacerdotes estavam sempre presentes, e o Santo dos Santos corresponderia ao nosso coro da capela. A parte mais sagrada do templo era sempre mantida fechada, acessível apenas ao sumo sacerdote, e isso ocorria somente uma vez por ano, no dia da expiação. O véu que se rasgou na morte de Nosso Senhor estava diante do Santo dos Santos. Era incumbência dos sacerdotes, que oficiavam na noite do dia de preparação, na hora da oração vespertina,
correspondente ao momento da morte de Nosso Senhor, entrar no lugar santo entre as duas cortinas ou véus, o véu exterior e o véu interior. Era responsabilidade deles recuar o véu exterior, expondo o espaço sagrado para o povo. Assim, ali, para espanto deles, testemunharam o véu interior rasgado de cima a baixo. Segundo Joséfo, esses véus eram cortinas de grande volume, pesadas e ricamente bordadas com ouro e púrpura. A rasga do véu agora significava que a primeira dispensação, com seus ritos e cerimônias, estava agora exposta por Cristo. Em segundo lugar, o muro de separação foi derrubado, permitindo que não apenas os judeus, mas também os gentios se aproximassem pelo sangue de Cristo. Em terceiro lugar, isso implicava que o caminho para o céu estava aberto pela morte de Nosso Senhor. Quando ele superou a intensidade da morte, abriu o reino dos céus a todos os crentes. O véu implicava que o céu estava fechado para todos até que Cristo, por sua morte, rasgasse esse véu em dois e abrisse o caminho. Em Marcos 15, verso 39, o centurião que estava diante dele, vendo-o assim clamar e expirar, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. As palavras "assim clamou" não estão nas autoridades mais importantes. O trabalho do centurião era observar tudo e garantir que a sentença fosse executada. Ele deve ter estado perto da cruz, e algo na atitude do sofredor moribundo era tão diferente de tudo que ele já tinha visto antes, que isso provocou o grito espontâneo. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Ele o observou durante essas horas estranhas, viu a mansidão e a dignidade do sofredor, ouviu as palavras profundamente impressas na fé e reverência dos cristãos que caíam dele de tempos em tempos enquanto ele pendurava lá. Então, finalmente, ele ouviu o grito penetrante, tão surpreendente, tão inesperado, que escapou dele pouco antes de entregar seu espírito, e ele não pôde chegar a outra conclusão senão esta: que ele era de fato filho de Deus. Em apenas alguns versículos, Marcos embute muita intensidade. Há muito a dizer sobre os eventos estranhos que ocorrem, mas hoje somos atraídos pelo oficial romano que admirou Jesus depois que ele morreu. Jesus exerceu uma influência marcante sobre aqueles que estavam próximos a ele. O ladrão na cruz reagiu de maneira única, e agora o soldado encarregado de supervisioná-lo se vê compelido a declarar que ele é o Filho de Deus. Jesus manteve sua identidade oculta no início de seu ministério, mas agora estava claro para todos verem. Um centurião, como comandante, estava no controle dos soldados que lidavam com Jesus. Este mesmo centurião talvez tenha participado das provocações e espancamentos de Jesus, ou talvez fosse demasiado respeitável para tais atitudes. Pode ter sido ele quem deu a ordem de coroar Jesus com espinhos, ou até mesmo o responsável por designar a tarefa de carregar a cruz. Quando chegaram ao Gólgota, o lugar da crucificação, e os pregos foram cravados nas mãos de Jesus, erguendo-o na cruz, para este soldado era apenas mais um dia comum, supervisionando a execução de infratores por meio da crucificação. Contudo, em algum ponto do caminho, Jesus parece ter se destacado para ele de forma singular, talvez pela maneira como Jesus interagia com as autoridades mundanas sem implorar por sua própria vida. Talvez tenham sido as palavras de amor de Jesus na cruz, ou a estranha escuridão que cobriu a terra, ou quem sabe tenha sido a rasga do véu. Alternativamente, Jesus pode ter transmitido verdade a esse oficial enquanto viajavam pela estrada. Algo despertou na alma deste homem enquanto contemplava o corpo inerte de Jesus. Seja qual for o motivo, posso imaginar esse oficial romano com a boca entreaberta, articulando palavras em torno de seus pensamentos. Este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Que declaração para um oficial romano fazer!
Se os líderes religiosos o ouvissem, teriam ficado atônitos. Afinal, no dia anterior, ele estava persuadindo Roma a executar Jesus precisamente porque blasfemava ao se proclamar Filho de Deus. Reconhecer Jesus como Filho de Deus enquanto ele está vivo é uma coisa como fez Pedro quando disse a ele: "Tu és o Cristo." Mas reconhecê-lo como tal depois de sua morte é algo completamente diferente. Reconhecer Jesus como o Filho de Deus após sua ressurreição resultou na conversão de muitas pessoas naquele período. No entanto, reconhecer Jesus como o Filho de Deus enquanto ele está morto e toda a esperança parece perdida é algo notável, algo que talvez apenas esse oficial romano tenha feito. O que terá acontecido com ele depois disso, realmente não sabemos. Imagino que ele tenha tido muito em sua mente nos dias seguintes, especialmente à medida que as notícias se espalhavam de que Jesus ainda estava vivo. Talvez ele tenha percebido a seriedade de seus próprios crimes contra Jesus. O que sabemos é que não era tarde demais para ele. Enquanto Jesus estava na cruz, ele estava pagando o preço pelos pecados desse oficial, abrindo caminho para que o oficial pudesse se reconciliar com seu pai. Como Stuart Townsend escreveu no hino: "Quão profundo é o amor do Pai por nós. Eis o homem sobre uma cruz, meu pecado sobre seus ombros envergonhado." Devemos perceber que Jesus morreu por nós. Não o rejeitemos depois de conhecê-lo, depois de ouvir o Evangelho e rejeitá-lo. Como quando o jovem rico governante rejeitou Cristo e se afastou triste e emocionalmente perturbado. Rejeitar as reivindicações de Cristo é uma questão muito séria. Será um momento de decisão para muitos de nós que o recebemos hoje. Neste momento de reflexão sobre a jornada de Jesus até a cruz e o profundo impacto que teve nos corações dos mais improváveis, somos lembrados da poderosa verdade do sacrifício redentor. O oficial romano, testemunha desses eventos extraordinários, proclamou: "Verdadeiramente, este homem era Filho de Deus." Que essas palavras ecoem em nossos próprios corações, despertando um reconhecimento pessoal da obra incomparável realizada na cruz. Que possamos contemplar, assim como o centurião, a grandiosidade da graça que rasga os véus que nos separam de Deus. A morte de Jesus não apenas quebra barreiras, mas abre caminhos para a reconciliação e redenção. Sejamos desafiados a aceitar este presente divino, reconhecendo que Jesus pagou o preço por nossos pecados e nos convida a uma relação restaurada com o Pai. Que a mensagem da cruz ressoe em nossos corações, recordando-nos da jornada de Jesus desde o sofrimento até a vitória sobre a morte. Que cada palavra seja uma lembrança da maravilha da redenção e do convite constante para uma vida transformada em Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração e você entendeu o sacrifício de Jesus naquela cruz, convido você a iniciar uma nova jornada em sua vida ou renovar seu compromisso com Cristo. Deixe seu comentário abaixo dizendo: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Até a próxima. Muito prazer em ter você nessa jornada espiritual. Nos siga para sempre estar atualizado no mundo bíblico. Curta e compartilha essa linda história. Fiquem com Deus.